Mais um vídeo de treinamento para o concurso do INSS, vídeo 16. Questão 151. Não se considera empresa, nem a ela se equipara para fins de custeio da Previdência Social, aquele que admite empregado a seu serviço mediante remuneração sem finalidade lucrativa, no âmbito residencial de diretor de empresa. Certo ou errado? Se você marcou certo, você acertou, é verdade. Olha, palavras-chave: sem finalidade lucrativa, diretor de empresa, mas é âmbito residencial. Âmbito residencial sem finalidade lucrativa é que nós chamamos de doméstico. Não se considera empresa aquele que admite empregado nessa situação. Então, para fins de previdência social de custeio, de contribuição, ele não será considerado empresa. 152. Durante o período da manutenção da qualidade de segurado, o segurado conserva todos os direitos perante a Previdência Social, salvo se exercer atividade laboral em desacordo com as leis previdenciárias e trabalhistas. Certo ou errado? Está errado. Quando eu digo salvo se exercer atividade em desacordo, imagine a situação: o indivíduo trabalhou 10 anos, depois ele entra em período de graça, ele ficou desempregado. Aí ele tem ali 12 meses de período de graça, ou 24 ou 36, dependendo das condições. Neste período, ele conserva seus direitos previdenciários, é o período de graça. Agora, vamos supor que ele comece a trabalhar em um serviço e não recolha a contribuição previdenciária, ou ainda não tenha um contrato de trabalhista. Então ele está em desacordo com as leis previdenciárias e trabalhistas, mas mesmo assim ele mantém aquele período de graça. Então por isso a questão está errada. 153. A concessão da aposentadoria por tempo de contribuição ou por idade ao segurado que tem reconhecido em avaliação médica e funcional realizada por perícia própria do INSS, grau de deficiência leve, moderado ou grave, está condicionada à comprovação da condição de pessoa com deficiência na data da entrada do requerimento ou na data da implementação dos requisitos para o benefício, salvo se houver prova testemunhal que comprove a data precisa do início da deficiência. Isso está certo ou errado? Se você marcou errado, dessa vez você acertou. Pessoal, não pode haver prova testemunhal para comprovar exclusivamente a data da deficiência. A lei é muito clara, não pode, ou seja, não pode apenas a prova exclusiva testemunhal para provar a data da deficiência. Portanto, é necessário que seja a avaliação médica da perícia própria do INSS. Ela sim vai comprovar o grau de deficiência e está condicionada à comprovação na data da entrada do requerimento ou da implementação dos requisitos para o benefício. Prova testemunhal para precisar data de início de deficiência não é permitido. Questão de número 154. O segurado facultativo, por força de lei, não poderá usufruir do benefício referente à aposentadoria por idade ou tempo de contribuição da pessoa com deficiência, podendo esse participar somente da regra geral de benefícios previdenciários. Certo ou errado? Se você marcou certo, dessa vez você errou. Por que errou? O artigo 70b do decreto, ele diz o seguinte: a aposentadoria por tempo de contribuição do segurado com deficiência, cumprida a carência, é devida ao segurado empregado, inclusive o doméstico, trabalhador avulso, contribuinte individual e facultativo, observado o disposto no artigo 199-A. Pessoal, o que a questão diz? Que o segurado facultativo, por força de lei, não poderá usufruir do benefício de aposentadoria por idade e contribuição da pessoa com deficiência. Falso. O facultativo? Pode sim. Questão de número 155. Julgue a afirmação abaixo. Faltou um A aqui. É garantida a conversão do tempo de contribuição cumprida em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física do segurado, inclusive da pessoa com deficiência, para fins da aposentadoria da pessoa com deficiência, se resultar mais favorável ao segurado.
Isso está certo ou está errado? A questão está certo. É o artigo 70F do decreto 3048. Esse é o texto. O indivíduo trabalhou naquele serviço que dá direito à aposentadoria especial, 15, 20 ou 25 anos. Ele quer converter esse período para se aposentar para aquela aposentadoria com deficiência. Ele poderá fazer aquela que foi regulamentada em 2013, sim. De acordo com o artigo 70F do decreto 3048, ele pode fazer isso se resultar mais favorável ao segurado. Questão de número 156. Analise as afirmações abaixo. É facultado ao segurado com deficiência optar pela percepção de qualquer outra espécie de aposentadoria do regime geral de previdência social que lhe seja mais vantajosa. Item 2. A critério do INSS, o segurado com deficiência deverá a qualquer tempo submeter-se à perícia própria para avaliação ou reavaliação do grau de deficiência. Resposta muito fácil, letra C, ambas estão corretas. No primeiro caso, o segurado com deficiência, ele quer aposentar por uma aposentadoria por tempo de contribuição. Se for mais favorável, ele pode. Não, ele quer aposentar por idade, ele já tem essa idade. Se for mais favorável, ele também poderá. Item 2. A critério do INSS, o segurado deverá, a qualquer tempo, submeter-se à perícia própria para avaliação ou reavaliação do grau de deficiência. Há uma suspeita que aquele indivíduo ele melhorou daquela situação, daquele quadro. O INSS pode convocar compulsoriamente para que ele venha fazer essa exame, essa avaliação ou reavaliação. 157. Marque a alternativa correta. Para não perder tempo, por favor, leia e marque o gabarito. Já respondeu? Resposta correta é a letra B. Nenhum benefício reajustado poderá exceder o limite máximo do salário de benefício na data do reajustamento, respeitados os direitos adquiridos, nem inferior a um salário mínimo. Aí tem aquela questão, alguém vai dizer, mas aqui aquele 91% do auxílio acidente, ele substitui o salário do trabalhador. Pois é, esse é o texto aqui, já caiu em prova e a banca validou. Então, portanto, está assim na lei, essa é a regra, nenhum benefício reajustado poderá exceder o limite máximo do salário de benefício. Beleza. Respeitados os direitos adquiridos, nem inferior a um salário mínimo. Existe exceção? Sim, mas essa é a regra e esse texto aqui é o válido. Portanto, olha, observe também uma informação precisa aqui, respeitados os direitos adquiridos. Isso aqui pode ser um diferencial na hora da prova. Se houver direito adquirido, ele poderá sim ser um valor acima. Agora vamos ver as alternativas incorretas. Letra A. É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar em caráter permanente o valor nominal da data de sua concessão. O valor nominal ele muda todo ano. Na realidade, o que se pretende é preservar o valor real e não nominal. Valor real e não o nominal. Letra C. O auxílio acidente, o abono de permanência e serviço, o auxílio suplementar, o salário família e a parcela a cargo do regime geral de previdência social dos benefícios por totalização, ainda que concedidos com base em acordos internacionais de previdência social, não poderão ter valor inferior ao salário mínimo. Não, não é isso. Todos esses benefícios podem, sim, ser inferiores ao salário mínimo. E também, qualquer benefício com base em acordos internacionais e de previdência social, eles podem ser inferiores ao mínimo se houver, como já próprio diz, se tiver acordos internacionais. Para ficar claro, observe o que diz o artigo 42, parágrafo único, do decreto 3048. Ele vem dizer o seguinte, olha, parágrafo único. O auxílio acidente, o abono de permanência e serviço, o auxílio suplementar, o salário família e a parcela a cargo do regime geral de previdência social dos benefícios por totalização, concedido com base em acordos internais de previdência social, poderão ter valor inferior ao do salário mínimo. Sem problemas,
Vamos para próxima letra. Letra D. O INSS tem como principais competências a arrecadação e a concessão dos benefícios conforme preceitos constitucionais e legais. O INSS não tem como principal competência a arrecadação. Isso aqui está a cargo da Secretaria da Receita Federal. Portanto, isso aí já é batido, a gente já não erra isso mais. Concessão de benefícios, sim. Questão de número 16158. O Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, é obrigado a, exceto, por favor, leia as alternativas e marque a sua resposta. Gabarito é a letra B. Todos os outros são obrigações do INSS. Letra A. Enviar às empresas e aos segurados, quando solicitado, extrato relativo ao recolhimento das suas contribuições. Eu sou um segurado. Eu venho solicitar o extrato das contribuições. O INSS é obrigado a me enviar. Letra B. Reeditar versão atualizada nos termos do plano de benefício da Carta dos Direitos do Segurado. Nós falamos dessa carta lá na aula teórica, até mostramos uma cópia dela lá no site da Previdência. Letra D. Divulgar com devida antecedência através dos meios de comunicação alterações porventuras realizadas na forma de contribuição das empresas e dos segurados em geral, com devida antecedência. Também é obrigação do INSS. Agora, letra B. Emitir e enviar aos beneficiários o aviso de concessão de benefício, além da memória do cálculo do valor dos benefícios, quando assim decidir o judiciário. Olha, vem aqui uma expressão e mata a questão. Não, quando assim o judiciário não tem nada a ver. Nós sabemos que a obrigação do INSS, tudo isso que nós vemos na letra B, tudo isso aqui faz parte da obrigação do INSS. Emitir e enviar aos beneficiários aviso de concessão de benefício, além da memória do cálculo do valor dos benefícios concedidos. Mas isso aqui já é vinculado à sua obrigação, não está condicionado a uma decisão do judiciário. Por isso está errado. Questão de número 159. Analise as afirmações abaixo. Compete ao INSS concentrar progressivamente o processamento eletrônico das informações mediante recolhimento dos programas de informatização de postos de atendimento e regiões fiscais. 2. O Instituto Nacional de Seguro Social deverá implantar um programa de qualificação e treinamento sistemático de pessoal, bem como promover a reciclagem e redistribuição de funcionários conforme as demandas dos órgãos regionais e locais, visando a melhoria da qualidade do atendimento. Qual é a resposta correta? Muito bem, todo mundo acertou. Somente a 2 está correta. Compete ao INSS concentrar? Não. Descentralizar. O INSS ele vem descentralizando o atendimento. Descentralizando e não centralizando. Mediante recolhimento de programas? Não. Mediante a distribuição de programas. Portanto, somente a segunda está correta. O Instituto Nacional do Seguro Social deverá implantar um programa qualificado de treinamento sistemático de pessoal, bem como promover a reciclagem e redistribuição de funcionários conforme as demandas regionais e locais, visando a melhoria da qualidade do atendimento. As duas elas são antagônicas, portanto, fica uma questão dessa, de cara a gente percebe que a letra C não era, então sobra as outras para a gente analisar. Questão de número 160, para encerrar esse vídeo. A Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar, acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à arrecadação, à cobrança, ao recolhimento das contribuições sociais, das contribuições incidentes a título de substituição e das devidas a outras entidades. Certo ou errado? A questão está certo conforme a Lei 8.112, que é a Lei Orgânica da Seguridade Social, da Previdência Social. Algumas palavrinhas-chave em relação à Receita, à Secretaria da Receita Federal do Brasil. Olha, tributação, fiscalização, arrecadação,
recolhimento, ela estica a mão e as empresas e os segurados pagam. Então, tributar, fiscalizar, arrecadar e recolhimento. Então, são algumas palavras-chave em relação à Secretaria da Receita Federal do Brasil. Terminamos aqui mais este vídeo. Eu volto no próximo com inúmeras questões que já caíram em concursos públicos. Até a próxima.